Mateus 6:33, está escrito: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui no contexto a gente consegue ver que as pessoas estavam preocupadas com o que vestir, o que comer, quando seria o dia de amanhã. E não tem como a gente saber, por mais que eu consiga lá juntar não sei quantos milhões na conta do banco, pode acontecer alguma coisa comigo, com o meu dinheiro, com o país, pode acontecer que um país quebre, que mude uma moeda, enfim. Eu não tenho certeza de nada, apenas de que Jesus Cristo é a verdade e a vida. Apenas essa é a nossa certeza. A gente não consegue prever o amanhã. Eu não consigo saber se amanhã eu vou estar vivo, se amanhã vai chover. A gente tem uma previsão do tempo, a gente tem uma previsão do que a gente vai fazer, né? Segunda-feira eu vou acordar cedo, vou pegar o ônibus e vou trabalhar. Quando eu chegar, vou para a faculdade. A gente consegue prever essas coisas, porém, às vezes a gente fica querendo controlar tudo aquilo que a gente faz. Então a gente quer controlar o nosso tempo, a gente quer controlar o que a gente faz no trabalho, o que a gente faz na escola, na faculdade, dentro de casa. E nesse controle todo, nessa preocupação toda que a gente tem, eu te pergunto, o que tem sido prioridade na sua vida? Eu acho muito engraçado porque desde criança a gente ouve muito assim: quando você crescer, você quer ser o quê? Aí normalmente a criança fala: eu quero ser jogador de futebol, quero ser advogado, quero ser médico. Eu conheci uma pessoa que queria ser algo desde criança e até hoje tem a mesma ideia que a minha irmã. Desde quando ela tinha 2, 3 anos de idade, ela falava que queria ser médica e até hoje ela quer ser médica. Ela está com 21, eu acho. 21 anos. Então, normalmente a gente quer ser algo, né? Isso é até errado falar, porque não é só porque eu tenho mais sucesso na área profissional, ou porque eu sou um pregador da palavra, que eu consigo alcançar várias vidas, quer dizer que eu sou uma pessoa que tenha mais sucesso do que alguém que sirva aqui, limpando o banco, limpando o chão, limpando os instrumentos, a bateria. O sucesso é algo que, o nosso sucesso tem que ser baseado em vida com Deus. Se eu tenho uma vida com Deus, eu tenho intimidade, isso tem que ser o meu sucesso. O resto, Deus vai me acrescentar. E é muito importante a gente pensar nisso, porque normalmente a gente se preocupa muito com a nossa vida profissional, com a nossa saúde, com a nossa aparência, né? Os caras aí querem meter o shape, vai ficar bonitão. Se preocupa demais com o rosto, aí compra 1 milhão de coisas para passar no rosto, para passar no cabelo. A gente esquece às vezes do mais importante, que é Deus. O que você tem feito com aquilo que te custa mais? É o seu tempo. O seu tempo é algo que você não consegue pegar de volta. E Deus tem que estar no seu tempo, ele tem que ser prioridade no seu tempo. Normalmente, eu me peguei fazendo uma coisa errada, que eu sou muito metódico com algumas coisas, eu gosto de colocar tudo certinho, assim, tudo que eu vou fazer. Então, se eu vou estudar, eu coloco lá, eu vou estudar esse tema, eu vou estudar isso hoje, eu vou estudar isso, que amanhã eu anoto tudo numa planilha e deixo lá bonitinho. Porém, eu vi que minha planilha estava toda cheia. Vou ter que estudar isso aqui na faculdade, minha aula de inglês está pendente, isso, aquilo e tal. Na hora que eu fui ver onde que Deus estava na minha rotina, eu tinha separado apenas 5 minutos ali por dia para orar, ler a Bíblia. Será que é o suficiente para eu ter uma intimidade? Será que eu teria a intimidade com a minha esposa se eu conversasse com ela apenas 5 minutos por dia? Se eu tirasse ali 5 minutos por dia para conversar alguma coisa, falar sobre mim, falar sobre o meu dia, será que a gente teria uma intimidade? Então é importante a gente priorizar a nossa vida com Deus, porque a gente acha que o nosso sucesso ele vai ser alcançado através das nossas mãos, mas não, é através de Cristo. Cristo ele morreu por nós, a gente tem que se preocupar com as coisas de Cristo, com as coisas do reino. E Mateus 6,33 fala: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como assim buscar a justiça? Lá em Romanos 3, do versículo 20 ao 24, Romanos 3, 20 ao 24. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A gente consegue ver que no Antigo Testamento existiam 613 leis que as pessoas tinham que cumprir. Então existiam as leis morais, leis sociais e os 10 mandamentos. Então, já pensou? Você tem que cumprir ali 613 leis? A gente vê isso aqui no Brasil. Às vezes o brasileiro não consegue cumprir 3 leis do Código de Trânsito brasileiro. Já pensou cumprir todas as milhares de advogados aí, né, Laís? As milhares de leis que a gente tem no Brasil inteiro. Será que a gente conseguiria cumprir isso? Já pensou 613 leis que a gente tem que cumprir? E a lei, ela só serve para mostrar que nós somos falhos. Não tem como eu seguir ali certinho todas as 613 leis, porque isso vai mostrar o como eu sou falho. Mas a gente só consegue ser justo. Alguns judeus ainda acreditam que eles são justificados através de obras, mas a gente só é justificado pela graça de Deus. É como? É crendo em Deus, crendo em Cristo Jesus, que Ele nos salvou, e aí sim a gente é justificado. A gente não vai ser justificado através de obras, isso não existe. Mas as nossas obras refletem quem a gente é. Então, no seu trabalho, na sua faculdade, né, na sua família, no seu bairro, com o seu vizinho, será que tem refletido quem você é em Cristo? Se eu chegar no seu vizinho e falar assim, como é que é o Maicão? O Maicon é barulhento, ele é gente boa, ele é uma pessoa agradável. Chegar para a mãe, que é a pessoa que mais conhece você, é sua mãe. Chegar para sua mãe e perguntar o que ela vai dizer a respeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Jesus é a expressão máxima de justiça. Quando eu li esse versículo aqui, eu li um versículo, Mateus 5:6, está escrito: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Eu ficava pensando assim, Deus, o Senhor vê o que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido na política, né? A criminalidade tem tomado conta de todos os bairros. Hoje em dia não existe nenhum bairro que é seguro, né? O nosso país ele carece de uma atenção de segurança pública, e eu ficava indignado com isso. Eu falava assim, e às vezes eu até pecava nisso, porque é pecado. Eu vou confessar para vocês aqui, porque tem muita gente que fica maquiando essas coisas. Eu falava, Deus, mata esses bandidos, mata essas pragas, mas isso é pecado. A gente não pode pensar dessa maneira. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba destilando ódio. Na Bíblia, a gente não consegue encontrar Deus mandando a gente odiar alguém. Você não consegue ver. A gente não tem que odiar as pessoas, a gente tem que amar as pessoas, mas procurar a justiça. Só que essa justiça, que em Mateus 5:6 fala, que fala sobre as bem-aventuranças, e uma delas é a fome e a sede de justiça. Ela não é a justiça humana. Então não é aquilo que a gente faz, né? Eu sou uma pessoa justa, que pago meus impostos, eu não roubo ninguém, não faço mal a ninguém. Não está falando sobre isso, está falando sobre a justiça, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, na palavra de Deus, ele é a expressão máxima de justiça. A gente fazer tudo que é correto, fazer tudo que é santo e cumprir a palavra, a gente consegue alcançar a justiça. Por que eu falo sobre que a justiça ela não é... Peraí, que estou sem meu óculos. Que a justiça, como fala lá em Mateus 5:6, ela não é a justiça humana. Porque quando você faz aquilo que a Bíblia determina, que a palavra de Deus determina, o seu coração ele se enche de paz, por mais que você às vezes ache que você está sendo errado. Então, talvez você está lá, você toma uma fechada de trânsito, você queria xingar o cara, você queria falar alguma coisa, brigar, discutir e tal, mas aí você lembra da palavra de Deus, e aí a justiça, ela te dá a paz. O que é ter fome e sede de justiça? Quem já passou fome e sede sabe muito bem do que eu estou falando. Por quê? É você buscar, assim, incansavelmente a justiça de Deus, fazer tudo que é correto, seja no seu trabalho, na sua faculdade, em todo lugar que você for, você querer ser íntegro em tudo aquilo que você vai fazer. Até mesmo no seu horário de ir embora, aqueles 3 minutos, 4 minutos que você sai mais cedo, e depois que você vai lá e consegue um ponto, faz um esqueminha ali, isso ali também é errado. Isso ali você está roubando da empresa. E o pastor Marcelo uma vez me falou isso, eu fiquei pensando aqui, sabe? Porque, tipo assim, às vezes acabava o serviço e aí eu ia lá e ficava esperando lá, aconselhando, né? O pessoal fala aconselhando, igual o Batman lá no serviço.
e aí vai embora mais cedo, aí depois vai lá, bate ponto, faz isso, faz aquilo, você está roubando da empresa. Isso não é ter integridade. Então a gente tem que ser íntegro em tudo aquilo que a gente faz. E buscar também, com fome e sede de justiça, é eu não me conformar com o pecado em mim mesmo e também no mundo. Então, nós somos chamados para pregar o Evangelho, e a gente vê que o mundo, ele vive do pecado, o mundo carece de Deus. A gente tem que pregar a palavra para todos, sejam com nossas atitudes, seja com palavras, seja até mesmo com algumas ações que a gente faz, o evangelismo. Cada um tem um chamado. Ninguém foi chamado apenas para ficar aqui, sentar no banco e ficar tranquilo. Não. Nós temos um chamado. Se o seu chamado é tocar, se o seu chamado é cantar, é pregar, você tem que fazer como se fosse para Deus, que Deus vai alcançar vidas. Eu já vi um testemunho de um rapaz que ele estava endemoniado e o demônio saiu dele, foi expulso, né? Por conta da bateria. O baterista estava ministrando, ele estava com tanta unção que ele expulsou o demônio sem falar o mar. Então, olha a importância de a gente ter uma vida com Deus, a gente estar em santidade. Agir com integridade em todo lugar, seja na nossa casa, até mesmo quando a gente está sozinho. O que você tem feito quando você está sozinho? Será que você tem buscado a justiça ali quando você está sozinho, quando ninguém está vendo o que você faz? Aquele troco ali que você recebe errado, você tem devolvido? O que você tem feito com as coisas que ninguém vê, ninguém sabe o que você faz? E a gente tem que buscar a santidade a todo momento. Nós temos que ser separados por Deus. A santidade tem que ser algo assim que a gente não pode abrir mão de nenhum. Eu posso abrir mão de tudo, dos meus prazeres, das minhas felicidades, de tudo. Só que eu não posso abrir mão da santidade, porque a santidade gera intimidade com Deus. Como que a gente vive em santidade? Né? A gente ouve muito falar sobre isso, sobre santidade, sobre os santos. Lá em Pedro, acho que 1 Pedro fala: sede santo, pois eu sou santo. Mas o que é viver em santidade? Primeiro, entregar a sua vida a Cristo, entender que Ele é o Senhor da sua vida. Então Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Você já viu, antigamente, já tem muitos livros, filmes que a gente vê, os senhores, eles tinham domínio total sobre os seus servos. E Jesus é o Senhor da nossa vida. Então Ele tem que dominar a nossa vida, em tudo aquilo que a gente vai fazer, porque Ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Então a gente tem que tomar um cuidado em tudo que a gente for fazer, se realmente a gente está deixando Cristo agir ali, ou se eu estou fazendo apenas por fazer, se eu estou negligenciando algumas coisas. E até mesmo as nossas atitudes, elas dizem muito respeito sobre quem nós somos e também sobre se a gente vai conseguir alcançar Cristo através das nossas atitudes, das nossas ações. Por exemplo, se eu sou um cara que eu venho na igreja, eu toco aqui, eu prego, eu faço tudo bonitinho, mas aí no meu trabalho eu sou ignorante, eu xingo, sei lá, eu falo coisa que eu não deveria falar, talvez a pessoa ali que eu estou tentando alcançar ela não vai querer conhecer a Cristo, porque olha só para você ver, o exemplo de cristão que eu tenho aqui. Isso aqui para mim não é cristão, a última pessoa que eu pensaria em ser cristão é você. Eu já vi exemplos no trabalho de pessoas que eu trabalhava assim há muito tempo e eu fui descobrir anos depois que essa pessoa era cristã, por conta das atitudes dela. Nunca demonstrou ser uma pessoa que tinha de fato Cristo. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, não é só eu chegar e falar assim: Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Não, é realmente me entregar. É tudo que eu for fazer, resplandecer a obra de Cristo. A gente vive em santidade também quando fala lá em João 17, que fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Tudo que está aqui, a gente tem que seguir. A gente não pode deixar ninguém acrescentar ou retirar, porque isso aqui é fonte de vida para nós. Buscar ajuda também no Espírito Santo, né? Em Gálatas 5 fala: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se eu vivo no Espírito, se eu estou ali sempre orando, sempre jejuando, sempre buscando as coisas do alto, de modo algum eu vou deixar as coisas da carne resplandecer. Então, se eu tenho um pecado ali de estimação, se eu tenho alguma coisa de estimação que eu falo que é um pecado que é difícil de você largar, de você abandonar, eu só vou vencer aquilo quando eu começar a pedir ajuda ao Espírito Santo, que o Espírito vai estar tão forte que eu não vou dar ouvidos à carne. Vigiar e orar também. Mateus 26, 41 fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente
não vigiar e não orar, a gente pode cair. E não vai pensando que isso acontece apenas com algumas pessoas, a gente vê às vezes acontecendo com alguns pastores, né, com alguns líderes relevantes aí na mídia, que acontece alguma coisa ou outra. Mas é importante a gente se preparar também para o dia ruim, porque eu posso ser tentado naquilo que o inimigo sabe que é minha fraqueza. Se eu não estiver andando no Espírito, o que eu vou fazer? Eu vou dar voz àquilo que é minha fraqueza, porque eu estou dando voz à minha carne. Mas quando eu dou voz ao Espírito Santo, eu consigo vencer tudo aquilo que eu caí antes. E a gente fugir do pecado, em Mateus 5,29 fala: se seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Olha só para você ver como que é sério. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E é perder. Não é tipo assim, se o seu olho direito te faz pecar, ameniza um pouco, suaviza ele, tenta fazer um jejum dele. Não, arranca fora ele, porque ele te faz pecar. Tem uma série muito legal assim, né, que eu gostei particularmente, Vikings, que tem uma cena lá que esqueci o nome do rapaz, ele está com o braço, que o braço está matando ele, que o braço acho que está envenenado, alguma coisa assim. E ele ia morrer se ele não arrancasse o braço. E ele vai lá e fala assim: corta meu braço. E o cara vai lá e corta o braço dele, arranca fora. Da mesma forma, a gente tem que fazer isso com as coisas que nos fazem pecar, nos distanciam de Deus. Então, se é o seu Instagram, se é suas redes sociais, se é, sei lá, às vezes a academia. Eu já teve um testemunho, quando a igreja era lá embaixo, de pessoas que deixaram de ir na academia porque estava caindo em pecado quando ia na academia. E isso é sério, a gente tem que arrancar fora. Não fala para a gente tentar superar isso, não, arranca fora tudo aquilo que está te fazendo mal. Então, se vocês aí que namoram, têm um relacionamento, se ficar sozinho em casa, está fazendo vocês caírem, toda vez que vocês caírem em pecado, arranca fora isso, não fica mais sozinho em casa. Se é o seu Instagram, tira o seu Instagram da sua vida. Enquanto você não tiver sabedoria para usar algumas coisas, principalmente as redes sociais, elas vão fazer você sempre cair em pecado. Se é também alguns ambientes, existem pessoas que frequentavam ambientes e aí se convertem e aí depois continuam frequentando os mesmos ambientes. E esses ambientes podem te fazer cair toda vez que você fica lá, que não tem aquela recaída. Ah, mas eu fazer isso, agora eu não faço mais, vai dá aquela vontade, eu vou lá de vez em quando, mas eu peço perdão para Deus. Arranca fora tudo aquilo que está te fazendo cair, porque você tem que viver em santidade. É uma ordem. Jesus nos fala: sede santo, pois eu sou santo. E quando a gente foge do pecado, né, quando a gente arranca fora todo o pecado, a gente consegue viver em santidade. Em Juízes, abra por favor, uma história bem interessante. Juízes 14, do 1 ao 6. Juízes 14, do 1 ao 6. Sansão foi para Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltando para casa, e disse ao seu pai e à sua mãe: viu uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para você tivesse ido procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Sansão, no encontro, não contou ao seu pai e sua mãe o que havia feito. Mas então ele falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa para se casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas de mel. Pegou o favo de mel nas mãos
e foi-se andando comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado mel do corpo do leão. Eu li, na verdade, até o 9, eu não sei porque eu coloquei 6 aqui. A gente consegue ver aqui o casamento de Sansão. Nessa parte, no capítulo 14, Sansão ele estava procurando uma mulher e ele achou no meio dos filisteus. Só que quando você estuda a história de Sansão, você consegue ver que é uma pessoa que procurava muito pelos prazeres. Ele às vezes não tinha um controle. Por que eu falo sobre isso? Porque é importante a gente arrancar fora, como eu falei anteriormente, arrancar fora o pecado é aquilo que nos faz pecar. Sansão ele era nazireu. E o nazireu, lá em Números 6, e no versículo 6 também fala que o nazireu não pode tocar em um corpo morto, em um cadáver. E Sansão ele era separado, por isso que ele tinha os cabelos longos, ele tinha uma força, porque o Espírito Santo se apossava dele, e aí sim ele conseguia ter a força. Não é que a força estava nos cabelos dele, mas é que ele era separado, ele era nazireu e ele não podia descumprir tais ordens. E aí Sansão estava indo para um casamento. Alguma vez aqui vocês já viram, sei lá, a abelha colocar mel, já viram mel dentro de algum cadáver? Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu também nunca vi. E o que a gente consegue enxergar com isso? Que Sansão ele era uma pessoa cega espiritual. Muitas vezes a gente não larga alguns pecados porque a gente está cego espiritualmente. E a gente cai nos pecados por conta da cegueira espiritual, que é o quê? A falta de santidade. É a falta de buscar a santidade. E aí a gente consegue ver que Sansão, ele mata aquele leão, depois ele vai até a cidade, e na volta ele encontra um favo de mel, né? Ele encontra mel dentro do corpo do leão morto. Só que Sansão estava indo para o casamento dele, e os hebreus, os judeus, eles tinham a prática de que o casamento era assim, uma ocasião muito importante. Então, normalmente tinha um banquete, e o mel era como se fosse um doce, como se fosse, sei lá, um açaí hoje em dia para nós. Era uma coisa que eles gostavam muito. E com certeza o casamento de Sansão teria mel, teria carne, teria as melhores especiarias, as melhores coisas para comer, teria no casamento de Sansão. Só que ele não dá voz ao espírito, ele dá voz à carne dele e quebra uma ordem de o quê? Tocar no corpo de um leão morto e vai lá e pega o mel. Isso aí a gente mostra que Sansão ele era uma pessoa que estava cega espiritualmente, depois ele até cai por conta de Dalila, e a gente consegue ver o que a falta de santidade faz com nossas vidas. Por que é importante a gente viver em santidade? Porque talvez para você é só um pecado ali que você comete de vez em quando, é só uma mentirinha que você fala ali, é só uma pornografia que você assiste ali de vez em quando, não faz mal para ninguém não. Mas pode chegar ao ponto de aquilo tirar a sua vida quando você menos esperar. Então por isso que é importante você ter cuidado com o que você faz. O que você tem feito com o seu tempo? Seu tempo tem sido dedicado às redes sociais? E quando eu falo que você tem que arrancar fora aquilo que te faz pecar, não é só, por exemplo, apareceu pessoas nuas nas redes sociais, você vai fazendo pecar, vou arrancar fora. Não. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia, não estou conseguindo orar, não consigo jejuar por conta da minha rede social, por conta do futebol que eu não consigo deixar de ver, da novela, né? Hoje em dia nem sei se o pessoal assiste novela, da série, dos filmes que eu não consigo largar. Se isso está te fazendo não ter uma comunhão com Deus, arranca fora, porque é importante você ter comunhão com Deus, porque é Ele que vai te livrar das ciladas do inimigo. Amém. E quando a gente dá a voz ao nosso espírito, a gente consegue vencer tudo aquilo que a nossa carne está pedindo, a gente sente nojo daquilo. Pensa bem, quando você tem um certo tipo de atitude, quando você vivia lá no pecado, os seus pecados mais ocultos que você não consegue largar, quando você vence aquilo, você começa a sentir nojo do que você fazia. Então se a pessoa roubava, ela sente nojo. Não, como é que eu roubava? A pessoa acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar todo dia, parcela o celular lá de não sei quantas vezes, eu vou lá e roubo e mato ainda. A pessoa que se arrepende dos pecados, ela começa a sentir nojo daquilo que ela fazia. Então por isso que é importante a gente estar em santidade, porque eu não vou conseguir alcançar a santidade se eu não tiver uma vida com Cristo. Eu tenho que ter uma vida com Cristo, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que me faz pecar para andar em santidade. E sobre a cegueira espiritual, se for preciso, faz um jejum, ora, você separa lá o seu dia, todo dia eu vou separar ali 15 minutos, 20 minutos para eu orar em prol disso, porque eu não estou conseguindo
ter discernimento espiritual. Eu tenho caído muito, eu tenho falado, eu não vou falar palavrão, mas eu falo, eu não vou assistir pornografia, mas eu assisto, eu não vou pecar, mas eu peco. Deus, o Senhor me mostre o que eu estou caindo, o que eu estou fazendo de errado. Porque talvez você não está caindo na coisa em si, mas você está caindo numa pedrinha que você tropeça lá atrás, e você vai catando cavaco assim, você vai caindo para frente, que ele só vai te derrubando. Talvez igual, por exemplo, já teve um estudo lá numa das universidades aí dos Estados Unidos, que a maioria de alguns pedófilos e pessoas assim que cometiam crimes sexuais eram pessoas que começaram na pornografia. E por que eu estou falando muito sobre isso daqui? Porque a gente é jovem, né? Até nós aqui, né? Amém, pastor? Amém, pastor? Nós somos jovens ainda. E isso é algo que a nossa geração está vendo, que vem tomando conta dos nossos jovens. A gente consegue ver hoje em dia tudo quanto é lugar. Se a gente vai na praia, a gente consegue ver pornografia ali. Se a gente vai, sei lá, ver algum filme, hoje em dia nem filme você consegue ver mais. Eu estava vendo um filme com a minha esposa lá, um filme de indicação 14, porque antigamente assim, era filmes leves, na hora que do nada aparece uma foto lá, uma imagem lá, que tipo assim, é até difícil de você assistir filmes. E a gente consegue ver que o inimigo ele tem usado desses prazeres para tomar conta das pessoas, para fazer com que a pessoa ela fique ali afundada naquele vício, que ela não consegue sair nunca mais. E já foi feito um estudo que a maioria dessas pessoas que cometiam crimes sexuais era porque eram viciadas em filmes adultos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode ocorrer que alguém vai lá e cometa um crime do dia para a noite do nada. Sim, pode ocorrer que a pessoa dá voz à carne dela e faça aquilo. Só que existem outros pecados que vão desencadeando outros. Então eu conto a mentirinha ali. Por que você não vem na igreja hoje? Eu não vi porque realmente eu estava jogando bola, estava fazendo isso, aquilo. Eu vou lá e falo assim, não pastor, eu estava passando mal, estava estudando, né? Eu vou ter prova, né? Tinha que estudar e tal. Isso é uma mentirinha leve. Aí a pessoa vai lá e começa a aumentar a mentira média, depois uma mentira pesada. E aí ela está afundada no pecado, onde ela não consegue viver sem a mentira. Ela não consegue ser liberta daquilo. E é através da vida com Deus, é através da santidade que nós seremos libertos de tudo aquilo que nos impede de alcançar a santidade. Amém? A palavra de hoje, irmãos, ela foi bem curta mesmo. É algo assim que Deus colocou no meu coração, porque é algo que me incomodou primeiro. Então eu não estou aqui pregando para vocês também, eu estou pregando para mim também, porque isso incomodou muito meu coração. A nossa rotina, ela tem que ter como prioridade Jesus Cristo, momentos com Deus, leitura da palavra. Você sabe quantos versículos de cor? Você sabe, sei lá, pregar para alguém? Se alguém chegar e te perguntar por que você vai na igreja, por que você crê em Jesus Cristo, o que você faria? O que você tem feito com o tempo, o seu tempo que sobra? Você tem ido assistir filmes? Eu vejo que eu consigo ficar, eu gosto muito de filme, eu consigo ficar ali 3 horas, 4 horas, 5 horas, tranquilo assistindo um filme, assistindo uma série. Mas às vezes para a gente ler a palavra, para a gente orar, a gente fica ali 10, 15 minutos e acha que tá bom. Tipo assim, eu vou lá, monto para Deus, faço o que eu tenho que fazer, depois saio, agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Não, Jesus tem que ser a nossa prioridade. Eu tenho que entender que eu vou lá e vou orar porque eu quero dedicar o meu tempo a Deus. Se eu não conseguir estudar hoje, eu não vou estudar. Mas a gente sempre tem que arrumar um tempo. Mas eu saio muito cedo de casa para trabalhar e volto só de noite. Hora de madrugada, hora um tempo que você faria uma outra coisa. Porque hoje em dia todos nós, a maioria nós trabalhamos, estudamos, temos uma rotina assim, bem cheia, mas a gente consegue ter um tempinho ali para conversar fiado no WhatsApp, para assistir um vídeo, um Reels no Instagram. O dia eu gastei 1 hora só rolando Reels no Instagram e eu nem sei onde minha cabeça estava. Parece que o seu cérebro desliga e aí você fica lá 1, 2, 3 horas tranquilo, só assistindo vídeo no Instagram, assistindo vídeo no YouTube, não sei, assistindo uma série. Já vi gente que zerou uma série inteira de 20 e tantos episódios em um dia e eu fiquei de cara nisso. Aí a pessoa às vezes não consegue tirar ali 20, 25 minutos para ler a palavra de Deus, para orar. E aí por isso que nós temos muitos cristãos burros, porque não estuda a palavra de Deus. Aí quando chega em rede nacional, quando chega, sei lá, nesse podcast da vida, passa vergonha, porque fica o tempo todo só perdendo tempo com coisas inúteis. E aí na hora que realmente vem alguém para te confrontar, existem pessoas, e eu já até conheci pessoas assim, existem pessoas que estudam a palavra, mas
Filipenses fala que a gente tem que estudar a palavra de Deus, mas também aplicá-la, porque senão é como se fosse um homem que olha no espelho, vê o rosto dele e depois que vira ele esquece. A mesma coisa é a palavra de Deus. Eu vou na igreja desde quando eu era criança, desde que eu nasci eu vou na igreja, já ouvi milhares de sermões, de pregações. Eu não consigo lembrar de todas, mas as que eu consegui lembrar, eu apliquei para a minha vida, porque se eu não aplicar, eu não vou conseguir lembrar. Então, se eu não aplicar aquilo que está sendo ensinado aqui, como é que eu vou lembrar? Se eu não meditar na palavra e realmente lá aplicar, se a palavra fala para eu não odiar as pessoas, para eu não falar mal, não dar falso testemunho, e eu não aplicar isso na minha vida, como é que eu vou lembrar? Então é importante a gente aplicar tudo aquilo que a gente lê na palavra e também que a gente vê, que a gente escuta, na verdade, porque isso vai ser fonte de vida para nós. Mesmo que aconteça uma injustiça com você, mesmo que você esteja irado num momento difícil, sempre dê voz ao Espírito Santo, porque ele quer o melhor para a sua vida. Ele não vai te destruir, a sua carne te destrói. Mas se você tiver o Espírito fortalecido no Espírito Santo, não vai te destruir. Então que a sua rotina, chega em casa, pensa bem, que a sua rotina, que seu dia a dia esteja voltada para Cristo. Tudo aquilo que você faz, se você tinha muito tempo para ficar no Instagram, reduz esse tempo. Se você tinha muito tempo para ver série, reduz esse tempo. Dê prioridade às coisas de Deus, às coisas do alto. Tem muitas pessoas que eu vejo que fica questionando demais a nossa geração, que é considerada a geração Z, fica falando demais de geração Z, isso e aquilo e tal. Mas eu vejo que antigamente, na época, né, dos nossos pais, do meu pai, as pessoas iam para a igreja debaixo de chuva, ia para a igreja, minha mãe mesmo foi para a igreja em terrão, não tinha carro na época, tipo assim, ia a pé. Teve uma época que os pais do nosso amigo Léo, que é o baterista, eles estavam sem carro, eles moram lá no Copacabana. Tipo assim, eles iam para a igreja que é a Sião, aqui no Letícia, eles iam a pé para a igreja. E voltavam todo domingo, ia de manhã, aí voltava, depois ia à tarde, né, porque tinha culto à noite, e voltava à noite, às vezes alguém dava um carro do outro. Então, tipo assim, olha pra você ver, será que a gente teria coragem de fazer isso? Às vezes a Uber cancelou, não estou conseguindo achar a Uber, não vou na igreja não. Aí o caboclo mora 5 minutos da igreja, não vai na igreja porque não está conseguindo achar a Uber. Então, tipo assim, que tipo de cristão que a gente está sendo? Aí, às vezes, com certeza, nós somos cristãos meia boca, porque a gente dá mais voz às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Muitas pessoas querem aprender idiomas, eu já vi pessoas aprendendo 5, 6, né? Eu tenho um colega meu que ele fala, não fluentemente, mas ele consegue compreender 4 idiomas. Só que a gente não vê as pessoas querendo chegar e falar assim, eu quero o batismo do Espírito Santo. A gente procura tanta coisa, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado com a Suíça. Eu gosto muito da Suíça, eu acho muito bonito lá. Meu sonho é ir para lá. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm sonhos de viajar, de conseguir namorar, de conseguir casar, de construir uma família. Só que a gente não vê pessoas chegando falando assim, ô fulano, seu sonho é qual? Meu sonho é ser batizado no Espírito Santo. Meu sonho é conseguir pregar, é conseguir pegar a palavra para o máximo de pessoas que eu conseguir, é fazer o evangelismo, é conseguir ter um dom espiritual. Quanto que a gente tem buscado essas coisas? A gente tem buscado tanta coisa. Eu quero melhorar na bateria, eu vou lá e treino. Eu quero melhorar no baixo, eu vou lá e treino. Eu quero ser um profissional melhor, ganhar um pouco mais, eu vou lá e estudo, faço MBA, faço pós-graduação, faço tudo isso. Eu sou um doutor aí fora. Mas e nas coisas de Deus? O que eu tenho feito para melhorar? Eu tenho me dedicado? Eu gasto dinheiro, eu já vi gente que vai lá e gasta 5, 6, 7 mil para fazer um curso, para conseguir ganhar 300, 400 reais a mais, que vai aumentar o salário lá. A pessoa gasta muito dinheiro, que vai ter um retorno para ela depois. Só que às vezes não tem coragem de gastar um dinheirinho ali para fazer algum seminário, para fazer alguma coisa para estudar a palavra de Deus. Não tem coragem de. O seminário às vezes pode ser até de graça e a pessoa não quer ir. Porque vai demandar tempo, porque está cansada, chega cansada à noite e tal, não consegue estudar. Então, será que a gente tem, esqueci como é que fala a palavra, a gente quer as coisas de Deus assim como a gente quer também as coisas da nossa vida pessoal? Será que eu quero ser batizado no Espírito? Quantos jovens aqui você vê dentro da igreja sendo batizados no Espírito Santo? Que já foram batizados aqui? E se você já foi, conta o testemunho. Vem cá, conta o seu testemunho para nós, porque isso é uma coisa assim que eu acho legal e eu quero para a vida de todos, assim como eu quero também para a minha vida. Eu quero que todos tenham essa oportunidade, que todos consigam ser batizados no Espírito, que o Espírito Santo consiga usar cada um aqui. Então é importante a gente procurar essas coisas também. Eu cheguei a falar, Deus,
O Senhor sabe quais são os desejos do meu coração. Eu quero me casar, quero comprar um carro, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, mas acima de tudo, eu quero um dom espiritual. Eu quero que o Senhor me use com o dom da cura, eu quero que o Senhor me use com algum dom de discernimento, de espírito. E o Senhor vem me dar dons espirituais porque eu quero ser usado como obra, eu quero ser um servo do Senhor de verdade. E a gente tem que colocar em prática. Se a gente simplesmente orar 5 minutinhos ali e tá bom, e nos dedicar o restante das nossas vidas para outras coisas, a gente não vai estar em comunhão com o Espírito Santo. Então esteja ali, orar sem cessar. Como que é você estar o tempo todo orando no Espírito, igual Paulo fala lá em Filipenses também? A gente tem que estar sempre orando em Espírito e em verdade. Como que é isso? Por exemplo, você está lá no seu serviço. Isso aconteceu comigo, com o meu supervisor que falou, achei isso bem legal, até compartilhei na escola bíblica. Ele ia ter uma reunião bem difícil, porque eu sou do setor jurídico lá, e a gente ia ter que desligar uma gerente que estava lá há anos na empresa. E essa gerente é uma pessoa assim, bem grossa, aquelas pessoas bem difíceis, e ia ter que desligar também um outro funcionário lá. E eles chamaram a gente do jurídico para pegar esse pepino. E aí, meu coordenador lá, ele é cristão. E ele chegou e falou: Isaac, vou te pedir um favor, ora por mim, porque eu vou ter uma conversa bem séria ali agora, bem difícil. E aí eu fui lá e orei, eu tirei meus 10 minutos de lanche, que eu iria lanchar na empresa lá, tem videogame. E às vezes nos 10 minutos de lanche eu vou lá e jogo um FIFA lá, jogo um joguinho. Só que aí eu falei: não, hoje eu não vou jogar. Eu desci, fui lá e fiquei sozinho na cozinha lá e orei pelo meu supervisor, orei pela vida dele, para que tudo corresse bem. Tudo correu bem, graças a Deus, mas ele também orou. Então ele chegou para mim e falou assim: Isaac, às vezes você me vê aqui, eu estou lendo algum artigo, estou fazendo algum relatório, mas eu estou orando aqui, porque vem pensamentos na minha cabeça, vem pensamentos ruins na minha cabeça, eu tenho que repreender isso. Então não é que eu tenho que estar o tempo todo de joelhos, orando a Deus, pedindo a Deus para me dar sabedoria, me dar santidade. Não é isso. Eu tenho que estar o tempo todo ligado com Deus. É naquela hora ali que você toma uma fechada no trânsito, que ao invés de você responder com rispidez, você chega e fala: Deus, o Senhor tome conta de mim, me perdoa o irmão, abençoa a vida dele. É na hora que alguém chega e te dá uma patada, você vai lá e tem uma palavra de sabedoria com ela. Você não vai agir da mesma forma que ela agiu com você. Então é isso que é eu estar em santidade, eu estar o tempo todo no Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, vou passar alguns recados agora. Quem aqui está nos visitando a primeira vez hoje? Você? Tem mais alguém? Não? Então, fica de pé, irmão. Você que está nos visitando? Qual que é o seu nome? José? Seja bem-vindo. Vamos, 1, 2, 3? Seja bem-vindo.